meses de prisão, Paula. Vamos conversar agora, Cris, com o mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, Eurubento Maciel Filho. Doutor, obrigada por conversar com a gente. A gente está nessa cobertura especial aqui desde o início da notícia, né? Que se acabaram ali os embargos em julgados, enfim, ou seja, a condenação valendo. Há pouco eu vi uma declaração de um dos advogados do ex-presidente Bolsonaro, dizendo que o Alexandre de Moraes está fazendo é um erro grave. Eu até vou voltar aqui para quando eu li o que ele disse, dizendo que é um erro grave e que ele vai, mesmo assim, apresentar os embargos infringentes. Queria que o senhor comentasse se realmente existe alguma outra alternativa, porque pelo que a gente entende, né, os embargos infringentes é quando se tem aqueles 2 votos contrários, que não foi o caso dessa condenação, né? Foi apenas um. Mas com a fala, ele fala assim, ó, ainda temos o prazo dos infringentes na sexta-feira. Erro grave sair esse despacho de trânsito em julgado, de acordo com Cunha Bueno, que é um dos advogados ali do ex-presidente, dizendo que a defesa entende que são cabíveis ainda e de que tempestíveis esses novos embargos. É possível ainda, é ok essa fala aí, essa determinação, essa indignação dos advogados do ex-presidente, doutor? Boa tarde. Boa tarde quem nos ouve, quem nos assiste. Paulo, na realidade, até vou tomar a liberdade de dar uns passos para trás aqui. O erro grave, diante de tantos já cometidos, não é nem o fato do ministro ter antecipado o trânsito em julgado. Acho até que ele, dentro das balizas normais, ele até não. Isso aqui até pode ser admitido como algo minimamente correto. Acho que não é esse o problema. O erro grave é esta ação penal estar tramitando no Supremo. Ponto esse, já levantado pelas defesas, já decidido pela primeira pela turma julgadora. Até aí eu sei que é questão superada. Mas o erro grave é justamente lá atrás o Supremo ter alterado o entendimento que ele tinha a respeito de foro privilegiado para justamente justificar esta ação penal tramitando no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O erro grave está aí. Como isso não foi alterado, muito embora as defesas tentassem a todo custo modificar esse entendimento, que foi feito por ocasião para efetivamente justificar a ação penal no Supremo, como já disse há pouco, o que vem agora é apenas mais uma digamos, não digo uma arbitrariedade, mas é mais digamos, um prego colocado, infelizmente, no caixão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor, já vou passar a palavra para o Cris, mas já que o senhor tocou nesse assunto, foi exatamente o que o ministro Luiz Fux falou, inclusive, né, na primeira turma do STF, Exato. Por mais de uma vez, que isso não deveria estar sendo julgado lá. Conversei, inclusive, ao longo de todo esse julgamento com vários especialistas, e eles me diziam, olha, em algum momento, né, eles vão ter que responder por isso. Aí pergunto para o senhor, existe alguma alternativa diante dessa situação? Se o senhor, como tantos outros aí, são contrários a esse julgamento ter acontecido dentro do STF, onde você não tem numa justiça comum os recursos dessa justiça comum, existe alguma alternativa para mudar essa realidade a partir de agora, já com essa condenação, como o senhor falou, batido martelo, batido prego ali em cima do caixão do núcleo 1, do ex-presidente Jair Bolsonaro? E se tem, quem poderia modificar isso? Como que a defesa poderia tentar? Tem algo além ou a gente está falando justamente do STF, que é a maior justiça do Brasil, e aí contra isso e contra eles ninguém vai? Essa que é a questão, né, Paula, porque fazendo um comparativo com aquilo que foi feito com o atual presidente Lula lá atrás, ele, presidente Lula, ele foi preso, salvo o menor juízo, após um comício, né, a prisão preventiva. Né? Aí agora tomou-se a vigília, a coisa de 1 quilômetro da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, como um ato atentatório à ordem pública. Mas o presidente Lula fez comício antes de ser preso. E ninguém falou nada. Mas tomando por base, fazendo esse paralelo, o ex-presidente Lula, ele foi condenado na primeira, na segunda, a condenação foi mantida na terceira instância, vamos assim dizer, entre aspas, que é o STJ, e foi ser alterada no Supremo Tribunal Federal. E nem discuto com relação à decisão em si. Eu entendo que realmente o processo inaugurado contra o atual presidente Lula, pela forma, pela competência, por tudo que estava sendo discutido ali, realmente era nulo. Não vou entrar no mérito da decisão em si. Acho que o Supremo agiu acertadamente.
No que foi feito agora com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Alterou-se o entendimento para deixá-lo, digamos, exposto à competência do Supremo Tribunal Federal, contra a qual, no caso de condenação, os recursos são muito escassos. Então, foi feito o primeiro recurso, o embargo de declaração, dentro do prazo, já foi julgado, já foi rejeitado esse recurso. Daqui para frente, de fato, o ministro Alexandre de Moraes ele não incorreu em equívoco algum ao antecipar o trânsito em julgado, entendendo que qualquer outro recurso daqui para frente seria procrastinatório. Porque, pela jurisprudência do Supremo e pelo próprio regimento interno do Supremo, os embargos infringentes não são cabíveis. Daí a defesa afirmar, mas nós vamos interpor do mesmo jeito. Ok, está dentro do direito de defesa, dentro do direito da defesa entender e justificar, né, juridicamente falando, por que está interpondo embargos infringentes, mesmo ciente de tudo que está sendo dito que não são cabíveis. Creio eu que os advogados do ex-presidente têm bons argumentos para isso. Mas eles estão, especificamente nesse caso, para reconhecer o cabimento dos embargos infringentes. Não vai acontecer isso. Então, daqui para frente, no âmbito nacional, pelo menos, digamos, da justiça brasileira, não tem mais para onde correr, infelizmente, porque tudo foi feito para que realmente, no caso de condenação, os recursos, porventura, cabíveis fossem os mais escassos possíveis. Não tem muito para onde correr mesmo. O que pode ser feito, talvez uma corte interamericana de direitos humanos, alguma coisa nesse sentido, mas o efeito prático desse tipo de, digamos, de recurso, vamos dizer assim, para cortes internacionais, eles não são rápidos e também, na prática, podem não gerar, às vezes, efeito algum. Agora, Cris, o doutor estava falando, eu me lembrei, porque a gente estava de plantão aqui no dia da prisão de Lula, na época ex-presidente Lula, hoje presidente. Me lembro que a gente ficou o dia inteiro com a câmera, ele estava dentro do sindicato, né, onde ele começou toda a vida dele em São Bernardo do Campo. Depois, ele sai, ele entra, e todas as televisões ali, 24 horas com ele, olhando pela janela, as movimentações. Ele sai, ele sobe no palco, ele faz um discurso com vários parlamentares que depois vieram, inclusive, a ser candidatos em seu lugar, já que ele estava preso. E aí ele sai dali e diz, agora eu vou me entregar. Então, realmente isso que o doutor falou, a gente traz aqui um pouquinho a memória, foi exatamente o que aconteceu naquele momento em que Lula fala assim, não, agora então eu me entrego à polícia. Ele ainda subiu no palco, você lembra, né, Cris? Subiu no palco, falou várias coisas, falou do discurso, disse que ela é inocente, perseguição política, enfim. N coisas que realmente trazem agora nessa comparação. É quase que não tem como, nesse Brasil polarizado, não se trazer essa polarização, né, Cris? E nisso uma imagem que ficou, né? Não dá para esquecer aquela imagem dele lá em cima, lá daquele sindicato em São Bernardo do Campo. Doutor Euro, enquanto o senhor falava, eu estava pensando no seguinte, pelo que o senhor disse, me corrija se eu exagerar na palavra irregular, mas pelo que o senhor disse, todo esse processo é, no mínimo, irregular. Sendo irregular e dentro do judiciário brasileiro, não ter uma instância em que se possa recorrer, e pelo que mesmo o senhor disse, que dentro do judiciário internacional, qualquer ação seria demorada e pouco eficiente, a saída para essa forma irregular de se tratar esse processo estaria no legislativo? Se houver no legislativo uma saída que pode ser, por exemplo, uma anistia, uma nova, até uma constituição que possa regular mais detalhadamente o papel do Supremo Tribunal Federal, a saída para essa forma irregular estaria no legislativo? Não à toa, esse projeto de lei, anteprojeto de lei relacionado à anistia, vem sendo debatido na sociedade já há algum tempo, né? O que acontece é que o processo legislativo ele tem lá as suas particularidades, as suas formalidades, mas também não é um processo rápido, muito pelo contrário. E é um processo, vamos dizer assim, o processo legislativo ele é muito mais influenciado por fatores ideológicos políticos que propriamente o processo no âmbito do Poder Judiciário.
Então, talvez até seja uma saída, uma lei, um decreto, algo proveniente do Poder Legislativo, mas isso não será algo rápido, suscitará muitas discussões, muitos debates no meio da nossa sociedade, e, enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro já estará cumprindo pena, né? O que, no campo jurídico, vamos dizer assim, adotando isso aqui, vamos nos limitar às 4 linhas do Poder Judiciário. O que cabe daqui para frente, uma vez já tendo ocorrido o trânsito em julgado, é a chamada ação autônoma de revisão criminal, que é distribuída no próprio Supremo, será analisada pelo próprio Supremo, então já sabemos mais ou menos o que pode acontecer. Mas, juridicamente falando, uma vez verificado o trânsito em julgado, o que cabe daqui para frente, no âmbito do Poder Judiciário, é a revisão criminal. Se a revisão criminal for analisada pelo plenário do Supremo, ou seja, pelos 11 ministros, hoje 10, mas logo voltaremos a ter 11, ou seja, pelos 11 ministros, hoje 10, mas logo voltaremos a ter 11, aí, quem sabe, as chances possam aumentar para termos as coisas colocadas nos seus devidos lugares. Mas se permanecer sob o julgamento da turma que já condenou, o que, em tese, não poderia acontecer, né, aí o resultado não vai mudar em nada. Por isso que isso deve ir para o plenário. Uma eventual revisão criminal deverá ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O senhor chegou a falar da anistia, né, que não à toa que é uma discussão muito grande entre os parlamentares. A gente sabe que o relator, que é o Paulinho da Força, ele ainda fala em uma dosimetria, seria mais fácil de passar. Mas hoje mesmo comecei aqui o Tarde Band News conversando com a deputada Bia Kicis, o próprio senador Flávio Bolsonaro, que foi visitar lá na sala da Polícia Federal, onde o ex-presidente Bolsonaro já está preso, né, já estava lá de alguma forma. Ele disse que o pai pediu para continuar batendo na tecla da anistia. Queria que o senhor falasse sobre quais são realmente as chances. A gente sabe que teve um pedido de urgência, existe toda uma articulação política para isso, mas juridicamente, esse texto como ele está hoje, ele realmente passaria, ele realmente poderia traduzir na liberação, na descondenação, sei lá, do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque muito se fala que esse texto é difícil de passar e se ele passa, ele vai barrar judicialmente no STF por ter alguns pontos ali considerados ilegais. Queria que o senhor falasse, explicasse um pouquinho mais para a gente se realmente tem razão de ser a oposição ao governo federal, esses parlamentares mais direita, baterem nessa tecla da anistia. Poderia realmente ser uma alternativa para esses condenados? Antes da sua resposta, doutor, se me permite, eu gostaria só de dar uma informação de que o presidente do Senado, a gente está falando de legislativo, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça também do Senado, o senador Otto Alencar, vão fazer uma declaração de imprensa a qualquer minuto lá, nesse momento. À noite, na segunda-feira ontem, estabeleci um diálogo com os nossos colegas senadores, com os líderes partidários, com senadoras e senadores, tentando organizar como nós faríamos, já que nós temos um período curto do processo legislativo brasileiro, que se encerrará daqui praticamente 25 dias a sessão legislativa. E conversei longamente com o presidente Otto Alencar, porque cabe à CCJ, é uma prerrogativa da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, estabelecer um rito processual para a sabatina e deliberação das autoridades de tribunais superiores, que é o caso da indicação para o Supremo Tribunal Federal. E conversei com o senador Otto, falando do desejo de que institucionalmente nós pudéssemos nos desobrigarmos desta missão, até porque é uma situação natural termos a possibilidade de fazermos a sabatina de uma autoridade tão importante como a do Supremo Tribunal Federal, e conversei com o presidente Otto Alencar para que nós pudéssemos compatibilizar esse calendário. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem é que carece de estarmos alinhados na condição de presidente do Senado com o presidente da CCJ para compatibilizarmos o calendário, a agenda
de deliberação. Então, nós estabelecemos um calendário, eu e o presidente Otto Alencar, para que nós pudéssemos fazer, dentro desse rito natural, a sabatina e a deliberação da autoridade na CCJ, primeiramente, naturalmente, é o que manda a Constituição brasileira, e em seguida no plenário do Senado Federal. Então eu gostaria de pedir ao senador Otto Alencar que ele anunciasse o rito estabelecido por nós. Quero dizer que foi uma construção também dentro da viabilidade da pauta da comissão, porque a comissão tem muitas matérias relevantes para tratar e precisava que esse calendário fosse minuciosamente estabelecido com o presidente. Então nós já estabelecemos a data e deixar registrado que é uma data, que é uma observação que eu tenho sempre feito na sabatina das autoridades. Sejam de agências reguladoras, sejam de ministros de tribunais como o STM, o STJ, o próprio Supremo Tribunal Federal, que a gente possa avisar com antecedência os nossos colegas senadores e senadoras que eles estejam presentes. Porque a votação de uma autoridade tão relevante como essa precisa obrigatoriamente da presença do senador, com a sua digital, com um voto nominal e secreto na comissão e no plenário do Senado Federal. Então, construímos consensualmente esse calendário e eu estou muito satisfeito de ter chegado a esse entendimento com o presidente Otto Alencar e eu gostaria de passar a atribuição do calendário para a CCJ e qual será a minha decisão assim que a CCJ sabatinar o indicado para o Supremo Tribunal Federal. Presidente, agradeço. Combinamos que a leitura da mensagem será feita no dia 3, agora de dezembro, uma quarta-feira, pela manhã às 9 horas, e como de rito processual e obedecendo o regimento interno do Senado Federal, vai se dar vistas coletivas no dia 3 e no dia 10 será feita a sabatina dentro da Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente, como tem acontecido, será conduzido ao plenário do Senado Federal. E eu designei como relator o senador Everton Rocha, do estado do Maranhão. Eu tinha designado antes para o Gonê, o Omar Aziz, é do meu partido, não podia colocar outro do meu partido, então colocamos o Everton Rocha, que vai ser o relator. Eu já comuniquei a ele, já está consciente, aceitou a relatoria e nós vamos, sem dúvida nenhuma, conduzir isso como conduzimos outros indicados nesse período para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado, senador. Vai para a sanção do Senado Federal, Davi Alcolumbre, junto com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Otto Alencar, falando da data, do indicado a vaga de Barroso pelo STF do presidente Lula, Jorge Messias, marcando a sabatina realmente dele agora para o dia 10 de dezembro. Da forma como ele começou a falar, eu até achei que ele já estava se desculpando, olha, não temos obrigação para ser nesse ano não, poderia ser para o ano que vem, mas não, então marcaram a sabatina para o dia 10 de dezembro. Vamos continuar aqui, a gente estava falando um pouquinho do texto da anistia, Cris, e das articulações políticas aí em Brasília para isso. Queria que o doutor Euro Bento Maciel Filho nos falasse um pouquinho se realmente existe algum ponto de legalidade dentro desse texto que é defendido hoje tão fogosamente ali por parlamentares ligados ao ex-presidente Bolsonaro, e se realmente ele pode ser uma alternativa para esses condenados. Então, a questão toda, Paula, é que por melhores sejam as intenções daqueles que defendem a anistia, que justificam a anistia, eu particularmente entendo que não só nesse caso específico do núcleo principal, do chamado núcleo duro dos atentados, do tal golpe, tentativa de golpe, mas nos demais processos daqueles que ali estiveram no dia 8 de janeiro e subiram no Congresso e depredaram, tal. Eu não estou defendendo que aquilo é válido, mas houve exagero na punição. Ali, creio eu que foram consideradas algumas circunstâncias que, no meu modesto sentido, pelo menos,
não são aptas a justificar aquilo lá como um golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado, né? Mas, exceção feito a isso, entendo que existem exageros, mas o que eu acho que realmente dificulta um pouco a aprovação da anistia nesse momento? É o timing, é o momento em si. As decisões condenatórias do Supremo, mal e mal, estão transitando em julgado agora. Aprovar uma anistia neste atual momento, dentro das atuais circunstâncias, seria assim, um ato praticamente de desprestígio ao próprio Poder Judiciário, é uma decisão do Poder Judiciário. Seria quase que um ataque do Legislativo ao Judiciário, direto ao Poder Judiciário. Por mais que o Poder Judiciário venha a ser consultado posteriormente sobre a legalidade ou não da anistia, politicamente falando, o Poder Legislativo entender como válida uma anistia, assim tirando crédito, descredibilizando todas as decisões tomadas pelo Supremo até hoje com relação ao 8 de janeiro, seria realmente uma afronta a um outro poder da República, que é o Judiciário. Então, acho que o timing está um pouco não pensarmos dentro do todo se é cabível ou não a anistia. Mas, enfim, tendo em vista que as coisas estão andando rápido demais, que esses processos estão tendo um desenrolar muito rápido, com penas exageradas, com penas muito altas, entendo perfeitamente aqueles que queiram colocar a anistia em debate já nesse momento, entendo como válida tentativa, só acho que dificilmente será aprovada. Cris. Vamos lá. Doutor Euro, a gente está falando aqui dessa anistia, que o time, como o senhor disse, não seria o melhor, né? Porque tudo está acontecendo agora e entrar com essa anistia poderia pegar mal para o Congresso Nacional, que estaria desafiando o colega do lado ali na praça, né? O Supremo Tribunal Federal. Seria o Legislativo atuando contra o Judiciário. Uma outra medida que acabou de ser publicada também pelo senador Ciro Nogueira, e ele já tem falado disso, a gente se lembra que o senador Ciro Nogueira é um ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é da ala que defende Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte, que para ter o apoio do partido dele, o partido dele é o PP, para ter o apoio dele e do partido dele, seria necessário que um candidato se comprometesse, um candidato às eleições presidenciais do ano que vem, se comprometesse a indulto e perdão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e esse indulto e perdão também extensivo aos depredadores do dia 8 de janeiro. Poderia ser essa a saída que poderia ter um sucesso com esse indulto e perdão proposto pelo senador Ciro? Olha, eu iria até além. Eu acho que a chamada comutação de penas, que é uma reanálise das penas, a adoção de critérios para diminuir essas penas, que inclusive foi até, digamos, uma opinião, uma sugestão, melhor dizendo, do ex-presidente Michel Temer com relação a essa questão toda, poderia também ser uma saída talvez mais inteligente do que tentar, num primeiro momento, a anistia pura e simples, geral e restrita, né? O indulto, nesses casos, nós vamos ter um problema de ordem legal. Muito embora os crimes pelos quais eles foram denunciados e condenados não sejam hediondos, eles tratam-se de delitos atentatórios ao Estado Democrático de Direito. Então, existe um viés, existe uma linha de pensamento que entende que, nesses casos específicos, a concessão de indulto, que, na verdade, é sinônimo de perdão do resto da pena que é por cumprir, né, seria algo inconstitucional, porque estaria afrontando o próprio Estado Democrático de Direito, que é a base da nossa sociedade, que é a base do nosso Estado, do nosso... é a base do nosso Estado, do poder público como um todo. Então, eu acho que vai ter discussão em cima dessa anistia. Primeiro, se o timing é correto, se não é, se é cabível ou não, sobre o aspecto constitucional. Então, às vezes eu costumo falar para os meus alunos, ao invés de tentar atravessar a rocha, contornem a rocha. Então, vamos atacar a pena. Vamos, talvez, modificar os tipos penais, abrandá-los um pouco, criar alguma conduta que possa, típica, crime, mas com uma pena menor, que possa se ajustar melhor a essa situação. Porque, volto a dizer,
não é uma tentativa de golpe isso. Não consigo enxergar isso como tentativa de golpe, com todas as vênias e todo o respeito a quem pensa em contrário. Não existia o auxílio do Exército, das Forças Armadas como um todo, não existiam baderneiros ali armados. Foi uma baderna. Foi, de fato, um crime de danos, cometendo diversos danos contra o patrimônio público, contra o patrimônio histórico, não há a menor dúvida. Mas daí a dizer que isso é tentativa de golpe de Estado, eu acho um grande exagero. Aliás, eu me lembro bem, no dia 8 de janeiro, eu até publiquei numa rede social minha, até então eu não tinha ideia até onde podia chegar, mas eu publiquei uma foto, e tem essa foto armazenada no meu celular, de um vendedor de algodão doce no meio da balbúrdia. Está lá, tem um cidadão lá segurando aquele maço com um monte de algodão doce na frente do Congresso Nacional. E aquelas pessoas todas em volta. É um atentado, é tentativa de golpe de Estado com algodão doce sendo vendido. Eu não consigo compreender um negócio desse. Para mim é um grande exagero. Doutor Euro, obrigada por ter participado aqui com a gente, viu? São muitos pontos de interrogação e muitos questionamentos por várias partes, né? De várias pessoas a respeito de tudo isso que se trouxe até aqui ao dia de hoje, né? A condenação em Brasília. Doutor Euro, obrigada por ter conversado com a gente. Até a próxima. Imagino que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Grande abraço, obrigado.